E aí, meu querido, vamos começar o nosso aulão de matemática aqui do Interpreta Enem. Você já tá preparado? Ficou melhor depois de ontem? Respirou? Tá numa boa? Vamos encarar? Não, eu quero saber se você quer encarar. Preciso de você minimamente motivado. Com essa cara aí não tá dando. Vamos arrumar essa tua cara. Professor, como é que tu sabe como é que tá a minha cara? Tá tão feia que dá pra ver daqui. Do outro lado da tela dá pra ver a tua cara de bunda. Arruma essa cara. Vamos lá. Falta pouquinho. Logo, logo a gente vai se livrar. Logo, logo acabou o Enem. Não vou me livrar, eu vou ter que fazer Enem de novo ano que vem. Cala a boca. Cala a boca. Não fala que atrai. Nós temos que falar hoje da prova de matemática. E eu sei que tem uma porrada de professor de matemática, dando uma porrada de aulão, te ensinando os conteúdos que mais caem, as principais coisas que você precisa saber, os não sei o que, tá tudo certo. Assiste todos que vocês quiserem. Eu não quero que você assista o meu aulão de matemática no lugar do deles. Eu quero que você preste atenção no que eu tenho pra falar, além do aulão deles. Porque você tem que sentir vergonha se você errar as questões fáceis de matemática. Então o nosso aulão é sobre as fáceis. O que acontece? Nessa época do ano, quando o professor de matemática vai preparar um aulão, ele sempre pensa assim, ó. Cara, se eu botar umas questões muito fáceis aqui, os alunos vão olhar e vão dizer assim, essas aí eu sei, esse aulão não me ensinou nada. Então o cara fica preocupado com isso. Principalmente o professor que trabalha para cursinho, que o cursinho dá umas ordens no aulão que tem que ter, ele fica com medo dessas coisas. Então assim, relaxa. O que você tem que fazer agora é não sentir a vergonha de errar as questões fáceis de matemática, que é o que eu vou te ajudar. Então, eu quero deixar bem claro para você que eu vou te ajudar a aumentar a tua TRI em matemática. Porque a matemática é a área que tem a maior variação de TRI, você sabe disso? Disparado. Com o mesmo número de acertos, é muito mais discrepante em matemática a pontuação. Então, por exemplo, linguagens humanas e natureza, vou falar em termos aqui para arredondar, tá? Só para você ter uma noção de TRI. Em natureza, linguagens e humanas, dois caras com, 35 acertos podem ter uma variação de quantos pontos? 80, 100 pontos. Acho que estourando assim, em anos que variou muito, eu vi 120. Ou seja, dois caras com 35 acertos terem um mais 100 pontos a mais do que o outro. 35 acertos, um fazer 650 e o outro 750. Daí você que tá em casa tá pensando assim, caraca, mas isso aí já é muita variação. Imagina um magrão com 35 ficar com 650 e outro com 750, é um absurdo. Em matemática é 200, 300 pontos que podem acontecer. É muito maior. Então, na matemática, a importância da TRI cresce absurdamente. É muito mais importante a coerência dos acertos do que qualquer outra coisa. Você pode, em matemática, com 35 acertos, ganhar de uma pessoa com 41. Você pode, com 31 acertos, ganhar de alguém com 38. Então, assim, é bizarro a diferença. Por isso que eu tô insistindo que você tem que fazer parte disso. Então, a gente precisa começar logo o nosso aulão de matemática. Primeiramente, a área de matemática sempre tem questões que são só de lógica. E eu queria dizer pra você, muito claro isso, que eu nunca vi isso em lugar nenhum. Então eu vou dizer que eu acho que eu sou o pioneiro fazendo isso, mas pode ser que tenha alguém já fazendo e eu não sei, né? Mas o que eu faço no meu curso, que é a chave mestra? No curso que eu dou aulas de matemática. Professor, o senhor dá aula de matemática? O senhor dá aula de matemática sem ser formado em matemática? Não. Eu dou aula de estratégias de interpretação, que é a minha especialidade, em matemática. E nesse curso, eu divido a área de matemática em duas disciplinas. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Biologia, né? Ciência da natureza tem biologia, química e física. Matemática, para mim, não é só matemática. Eu divido em matemática e lógica. Então, os alunos que vão fazer as aulas da chave mestra têm aulas de duas disciplinas diferentes. Matemática mesmo, que seria a disciplina matemática dentro da área matemática, e lógica. O que são as questões de lógica? São questões que não envolvem nada de conhecimento matemático específico. Elas envolvem você observar, ler os textos, ver o que está sendo falado e, no máximo, somar. No máximo, soma. O resto não envolve nada. Professor, deve ser umas 5 questões por prova que tem isso. De 15 a 20. Cada prova de matemática do Enem tem de 25 a 30 questões de matemática mesmo, de 15 a 20 de lógica. Então a gente está falando de quase metade da prova. De 1/3 a metade da prova vão ser questões de lógica. E eu prometo para você isso, que isso vai acontecer. Professor, eu não acredito, não tem como ser isso. Eu vou provar para você, como exemplo, essa questão que a gente trouxe aqui. Eu já tô marcando até a resposta nela, porque eu quero que antes de você me dizer se você acertou, errou, achou difícil, quero que você me responda. O que tem de matemática nela?
O gráfico mostra a variação de distância percorrida por cada veículo em função do tempo durante toda a competição. Ah, professor, tem a análise de gráficos. Não, peraí. A análise de gráfico cai em linguagens também, cai em humanas, cai em natureza. Você saber ler um gráfico é muito mais um gênero textual do que uma questão matemática. Não, mas aqui no meu curso de matemática o professor dá aula disso. Porque o teu professor é esperto, ele provavelmente é um excelente professor de matemática, então ele sabe que não adianta ensinar só conteúdos matemáticos, que ele tem que ensinar habilidades de interpretação. Por isso que ele é um bom professor de matemática. Mas isso é interpretação. Qual o número de ultrapassagens após o início da competição efetuadas pelo veículo que chegou em último lugar? Você tinha que ler aqueles gráficos ali e interpretar quem é o veículo que chegou em último lugar e quantas ultrapassagens ele fez. O que tem de matemática nisso? Você tem que pegar ali, ó, como é que você descobre o cara que chegou em último lugar? Isso é uma interpretação. Você tem 5 caras ali, ó, tá? 5 traçados diferentes nesse gráfico. Quem é o que chegou em último lugar? Todos percorreram a mesma distância, não é? 100 metros. Então o gráfico é da distância pelo tempo. Todos percorreram 100 metros em quanto tempo? Olha, um levou 15 segundos, o outro levou um pouco menos ali, deve ser uns 12. Teve uns que levaram perto de 10 segundos ali. Teve um que foi muito rápido, em 5 segundos ali, 8 segundos já matou. Tu não concorda comigo que se todos percorreram a mesma distância, o último lugar é o que demorou mais para percorrer os 100 metros? Sim. Então o cara que chegou em último lugar é aquele traço reto, né? Aquele traço reto ali, ó, que tá pra cima, deixa eu fazer aqui, que aqui tá ao contrário. Aquele traço pra cima, reto, é o traço que chegou em último lugar. Quantas ultrapassagens após o início da competição foram efetuadas por ele? O que ele tem que fazer para efetuar uma ultrapassagem em alguém? Em determinado momento, ele tem que fazer com que, em uma certa distância, ele acelere e chegue mais rápido que o outro. Mas perceba, você não tem o gráfico da velocidade aí para ver ele acelerando. Então, para ele ultrapassar alguém, ele deveria, nesse gráfico, em algum determinado momento, estar chegando mais rapidamente no final, ou seja, completando uma distância em menor tempo do que outros. Isso não acontece em nenhum momento, por isso que a resposta é 0. Ele não ultrapassa ninguém em nenhum lugar. E aí tem alunos que falam assim, nossa, eu tive muita dificuldade de ver isso e tal. Não, ok. Tá tudo bem se você tiver dificuldade em ver isso. Eu só quero mostrar pra você que a sua dificuldade não é em matemática. A sua dificuldade é na leitura do gráfico. Fica claro isso pra você? Dificuldade em matemática é uma coisa. Dificuldade em enxergar algo no gráfico é outra. Você precisa de aulas de interpretação de gráfico. E talvez você esteja olhando agora e dizendo assim, meu Deus, eu preciso de aula de interpretação de gráfico então, professor. Meu Deus, eu tô desesperado. O que eu vou fazer? Calma, nós estamos há 5 dias da prova, você não vai virar um especialista em gráfico do dia pra noite. Me dá umas dicas, por favor, eu tô desesperado. Calma, não é assim que funciona o mundo. Você poderia ter focado todo o seu ano em interpretar gráficos, você não focou. Você ficou vendo um monte de aula de matemática para decorar a fórmula de geometria. Então agora para. O que você tem que fazer para analisar um gráfico melhor como esse? Analisar com calma, perceber as nuances, ver o que tem de diferente. Não tem um segredo além disso. O que eu quero te ensinar é outra coisa. Se tu tivesse que chutar essa questão, por que a letra A é a melhor resposta para chutar? Eu quero que tu pense agora com lógica. Já que interpretação de gráfico eu não tenho tempo, porque se eu for fazer a interpretação de gráfico contigo, eu provavelmente vou precisar ficar esse aulão inteiro só no gráfico, e eu não tenho esse tempo. Então eu quero saber de ti assim, por que na lógica é melhor chutar na letra A? Tu não concorda que o cara chegou em último lugar? Beleza. Se um cara começar a corrida em primeiro lugar e ele terminar em último, provavelmente quantas ultrapassagens ele fez? Se ele chegou em último, ele não fez ultrapassagem, ele foi ultrapassado. Se ele largar em último e chegar em último, ele também não fez ultrapassagem, nem foi ultrapassado. Não é mais lógico imaginar que alguém que chegou em último não fez nenhuma ultrapassagem? É mais lógico. Professor, mas ele pode ter ultrapassado alguém e depois ter sido ultrapassado de novo. Se ele ultrapassou alguém e foi ultrapassado novamente, ele volta para o último lugar. Ele poderia ter ultrapassado 2 pessoas e ser ultrapassado por 3, voltar para o último lugar. Não, eu concordo. Mas te parece que esses gráficos estão mostrando alguém que ultrapassou e depois foi ultrapassado de novo? Há movimentos suficientes nesse gráfico para mostrar que aquele cara que fez o percurso em linha reta ultrapassou alguém e depois foi ultrapassado?
Provavelmente não, né? Aconteceram poucos movimentos, então não é mais lógico chutar na letra A? Pá, professor, mas daí eu não ia pensar nisso na hora da prova. Claro que não ia. Ah, por que o senhor tá falando na minha cara que eu não ia? Tu tá preocupado em estudar lógica pro Enem e estudar estratégias de prova? Ou tu tá preocupado só em memorizar o conteúdo pra se cair na prova o que tu memorizou, tu acertar, senão não? Eu tenho certeza que depois dessa questão vai ter um monte de professor ensinando. Se cair um gráfico com um carro ultrapassando o outro ou uma pessoa ultrapassando outra, você faz assim. E aí, se cair exatamente igual, tu tá preparado pra acertar. Se não, não, porque tu não vai parar pra pensar. Só que daí nessa de ficar memorizando as questões que podem ser que caiam novamente, quantas questões tu vai ter que memorizar pra ir bem na prova de matemática? Tu já reparou que ano após ano tu vai te preparando só para o que já caiu e não para o que pode cair novamente? Interpretação, cara, cai mais em matemática do que em linguagens. Essa aí vai ser polêmica, tá? Todo mundo acha que a prova de linguagens é uma prova só de interpretação. E eu garanto pra você que cai muito mais em interpretação em matemática do que em linguagens. Muito mais. Pega como exemplo essa questão aqui, ó. Essa questão tá cobrando média, mediana e moda, né? Qual é a mediana em R$ 1.000.000 dos valores dos lucros apurados pela empresa esse ano? Se a mediana fosse dos valores apurados pela empresa esse ano, era só pegar o gráfico novamente, interpretação, colocar na ordem crescente ou decrescente e calcular a mediana. Mas olha o que você tinha que fazer antes, pelo que diz no enunciado. Você tinha que separar só os meses que deu lucro. Janeiro deu lucro, março deu lucro, maio, junho e julho deu lucro, setembro deu lucro, novembro e dezembro também. Que bom que essa empresa teve mais lucro do que prejuízo, né? Então é para tu fazer a mediana só dos valores que deram lucro. Aí sim, era só tu pegar os valores de cada uma, colocar na ordem e ver qual seria o do meio. Tu ia ver que deu 3. Eu não vou entrar aqui no mérito matemático, de como fazer e tal. Isso aí tu vê nos aulão de matemática. O que eu quero entrar no mérito é que, se tu não tivesse te dado conta que tem que levar em consideração apenas o lucro, tu ia errar. E aí eu quero que tu perceba a importância da interpretação na matemática. Se você fizer matematicamente tudo certo, o meu professor falou que quando a gente vai calcular a mediana, nós temos que tomar cuidado para botar em ordem crescente. Se for um número ímpar de elementos, a mediana vai ser o do meio. Se for um número par, como é o caso aqui, a mediana vai ser a média aritmética dos dois do meio. Tudo isso aí eu sei que você sabe, mas você viu que era para ver só o lucro? Isso é o que você tem que sentir vergonha se você errar, mano. Por isso que a aula é a aula da vergonha. Se você errar um conceito técnico de matemática muito difícil, tá tudo certo. Agora, se você errar porque você não leu que era só os lucros que era pra avaliar, porra, daí tu tem que ficar com vergonha, mano. É isso. Sabe o que eu conheço gente que fez nessa? E agora tu vai te identificar um horror. O cara fez tudo certo. Olhou que era só os lucros, calculou ali, ó, em janeiro, eles ganharam, a receita foi 6 milhões, né? Tá em milhões, e a despesa foi 3 milhões. Qual foi o lucro? 3. Então ele anotou no gráfico ali em cima 3 milhões. Fevereiro não deu lucro, ele não calculou. Março, 3 milhões de receita, 2 de despesa, 1 de lucro. Foi calculando todos, né? 3, 1 e foi colocando. No final, quando ele terminou, em vez de calcular a mediana, que é o que o enunciado perguntava, ele fez a média. E a média, se eu não me engano, salvo engano aqui, tá? Dá 2,8 e alguma coisa. E o Enem botou ali 2,9. Se eles tivessem botado 2,8, eles tinham levado muita gente. Mas o cara marcou o 2,9, porque achou que se aproximava mais da média. E aí, olha a raiva que dá. Vê se isso não... Raiva não, vergonha. Vê se isso não é pra sentir vergonha. Tu sai do Enem domingo, e aí tu resolve acompanhar a gabarito extraoficial, porque também tem isso, né? Já acabou o Enem, se tu não tiver nenhum vestibular pra fazer, no segundo domingo talvez dê pra ver gabarito extraoficial. O problema é ver desse primeiro que vai te atrapalhar pro segundo. Mas daí o segundo o cara vai ver. E aí o professor resolve a questão, né? Pessoal, então estamos aqui com uma questão que cobrou mediana, era só você ter atenção nisso aqui, que era uma questão muito fácil. E ele vai lá e resolve que era mediana e tu te dá conta que tu calculou a média. Não é pra sentir vergonha? Entendeu por que qual o aulão da vergonha é o da matemática? Porque se tu errar essas questões por esse motivo, além de tudo, de tu ficar pé da vida contigo porque tu errou, a tua TRI vai pro buraco.
Porque tu vai errar questões mais fáceis, cara. Acorda! Eu tô tentando fazer tu acordar. Acorda pra vida. São essas questões que tu não pode errar. No ano passado tu errou porque não tinha ninguém pra te alertar disso. Eu tentei. Ano passado eu fiz aulão de exatas também. Você pode procurar aí. Ano passado a temática foi a do Halloween. A do Halloween. Eu fiz aulão sobre tudo isso. É só você voltar lá. Ano passado foram 5 aulões de Halloween. Você pode voltar aí. Teve um de estratégias para matemática e para natureza. Tava lá. Eu relautei, fiz isso e aquilo. Se você quiser mais aulões essa semana, além de ver esse de hoje ou amanhã de natureza, você pode ver mais os aulões do ano passado. Estão super atuais e válidos ainda. Mas esse é o problema, porque tu ficou vendo só aulão de matemática, só aulão de biologia, química e física, e tu não te deu conta disso na hora. Eu tô te alertando antes. Antes. Além de tudo isso, cara, simplificar os cálculos é fundamental. Eliminar alternativas absurdas é fundamental. Se você tiver que calcular tudo, não vai dar tempo. Eu estou antecipando o aulão de quinta-feira. Quinta-feira é o aulão da inveja das pessoas que conseguem fazer o Enem dentro do tempo. Vai ter um aulão só disso. Mas eu estou antecipando. Se você tentar fazer todos os cálculos, não vai dar tempo. Eu quero que você pense comigo o seguinte. Quantas folhas rascunho o Enem dá para você fazer cálculo? Ah, professor, eu sempre reclamo disso. Eles dão 4 folhas aqui, acho que é uma folha só, que dobra no meio, frente e verso, e fica 4 páginas de cálculo para fazer. E aí você reclama, né? Nunca dá espaço para eu fazer meus cálculos. Eu preciso fazer tudo apertado durante a prova. Tá, então só um pouquinho. Tu concorda que mesmo assim, todos os anos tem uma porrada de gente que gabarita matemática? Tu já viu quantos gabaritaram matemática no passado? Quase 300 pessoas. 200 se lá vai pedrada. Se você somar todas as pessoas que tiraram nota máxima, é quase 500 pessoas, se não for mais de 500. Então assim, ó, tu acha que essas pessoas que gabaritaram fizeram os cálculos tudo apertado, que nem tu, durante a prova, reclamaram que não tinha espaço pro cálculo? Ou tu acha que elas fizeram umas questões sem calcular e meio de cabeça, ou simplificando e eliminando a alternativa? As pessoas que vão muito bem em matemática já fazem o que eu vou te falar. Isso aqui não é um segredo só meu, uma coisa que só eu uso no Enem, não. Todo mundo que faz 40 a mais em matemática simplifica os cálculos e sai eliminando. Porque se tu for calcular tudo, demora demais. Então talvez tu tá esperando o aulão de quinta pra resolver o teu problema com o tempo, mas o teu problema com o tempo não é a estratégia que falta, é isso. Vou dar o exemplo de uma questão como essa. Essa questão é uma questão que, se você for resolver ela, o cálculo nem é tão grande assim, ó. Os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores, produção e administração. Os funcionários do mesmo setor recebem salários com valores iguais, o quadro apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Aí tem ali o gráfico, né? A média dos salários dos 100 funcionários dessa empresa em real nem é tão difícil assim de calcular, porque veja bem, ele foi uma mãe pra ti, né? Ele já botou 100 funcionários no total. E os valores em reais, ó, são arredondados, 2.000 e 7.000. Então o que tu tem que fazer nessa questão? Pegar 75 funcionários e multiplicar por 2.000, pegar os 25 funcionários e multiplicar por 7.000. Quando tu somar tudo, tu vai ter o valor total dos salários desses funcionários. Divide por 100, tu vai ter a média. Então assim, ó, se tu quiser calcular, é de boa. O que tu pode fazer para simplificar, né? E aí começam as sacadas de prova de quem tem. Tu concorda que o salário tá em 2.000 reais e o outro tá em 7, né? Pra que tu vai calcular na casa do 1.000? Não multiplica 75 por 2.000, multiplica 75 por 2 e multiplica 25 por 7. Daí tu vai dizer, mas professor, daí não vai dar o número certo com a casa de vírgulas. Sim, mas tem alguma alternativa que tá dando o mesmo número, só com a casa do zero diferente? Não. Uma é 2.000, a outra é 2.500, a outra é 3.250, a outra é 4.500 e a outra é 9.000. Vamos supor que tu calcule e a tua resposta dê 450 em vez de 4.500. Qual que tu vai marcar? 4.500. Se der 32,5 a tua resposta, qual que tu vai marcar? 3.250. Tu não vai te preocupar com isso. Porque não há alternativas diferentes. Olhar para as alternativas é ver que não está sendo cobrado quantos números zeros ou qual casa vai a vírgula. Se fosse uma questão que, vamos supor, a alternativa A fosse 2.000, a letra B fosse 200, a letra C fosse 20, a letra D fosse 20.000. Aí sim tu tem que cuidar a casa dos zeros. Senão, não. Isso é sacada que tu tem que ter na hora da prova, velho. Esse é o primeiro ponto que tu podia fazer.
Agora, como nós estamos nos preparando para o Enem 2024, não para esse Enem que tá aí, porque esse Enem já passou. Ah, eu sei. Vai ter muita gente que tá olhando esse aulão e vai dizer assim: ai, que perda de tempo esse aulão do Lauro, eu já sei que a resposta é tal. Sim, tu sabe fazer a questão do ano passado. Tu sabe fazer a questão que vai cair esse ano, ô gênio? Porque tu vai passar com a questão desse ano, né? A que já passou não adianta mais. Em todos os meus simulados eu tô indo super bem. Ah, legal. Então se você construir uma máquina do tempo e voltar no tempo, você vai super bem no Enem. Joinha, Zé. Mas você tem como construir uma máquina do tempo? Não, então você precisa ir esse ano. E se os salários fossem tudo quebrados? Porque vamos combinar, o salário às vezes não é assim, né? 2 mil. E se fosse o valor líquido já com os descontos de INSS? Podia cair isso esse ano, né? Aí 75 funcionários ganhassem 1.918 com 37 centavos e os de administração ganhassem 6.257 com 48 centavos. Quanto tempo tu ia demorar pra calcular 75 vezes o número que eu já não lembro e 25 vezes esse outro número que eu já não lembro? Ia demorar bem mais, né? E eu não ia. Então qual é a primeira coisa que tu tem que fazer? Eliminar absurdas. Então lá vamos nós agora. Já te ensinei uma simplificação, vou ensinar agora a eliminar absurdas. Pergunto, se os funcionários que ganham menos ganham 2 mil reais e os que ganham mais ganham 7 mil reais, tem como a resposta certa ser maior do que 7 mil reais? Não, né? Porque se for maior do que 7 mil reais a resposta, como é que é a média? A média tem que dar entre eles. Então aquela letra E lá que fala 9 mil já tá fora. Não tem como ser. Como é que a média entre os dois vai ser maior que 7 mil? A média entre os dois pode ser menor que 2 mil ou igual a 2 mil? Não pode, né? Porque tem gente que ganha 7, como é que a média vai ser 2? Tu já corta A e E fora. Por que dá pra cortar a D também? Como é que eu corto a D? Porque a D é exatamente a metade. A metade entre 2 mil e 7 mil, o meio do caminho, é os 4.500. Concorda? A metade entre eles é 4.500. Então, se a média fosse 4.500, teria 50 funcionários ganhando 2 mil e 50 ganhando 7 mil. Se metade ganhasse o menor valor e metade ganhasse o maior, a média salarial seria exatamente a metade. Então, eu já cortei 3 fora. Não pode ser o menor valor, porque tem que ser uma média maior que 2 mil. Não pode ser o maior valor, porque tem que ser uma média menor que 7 mil. E não pode ser a metade entre eles. Tu tá entendendo que se eu tiver que chutar agora, eu já garanti muito mais a minha vida? É isso, cara. Isso é o Enem. Imagina ali que esse ano vai ter uns valores tudo quebrado. A letra A vai ser 1.918 com 57 centavos, a letra B vai ser 2.594 com 28 centavos, a letra C vai ser 3.256 com 8 centavos. Imagina se for tudo isso, tu calcular tudo, tu tá ferrado, mano. Então tu vai ter que eliminar. Isso é o que vai fazer tu ganhar tempo. Isso é o que os caras que pontuam bem em matemática já estão fazendo. Você precisa ter noção de uma coisa. Você que vai mal em matemática tá olhando esse aulão e fazendo assim, ó. Caralho, cara, dá pra fazer tudo isso. E tem uns magrão que estão em casa agora olhando esse aulão, que estão fazendo assim, ó. Tá, mas essa galera já não faz isso? O que eles fazem? Calculam tudo? Não tem como calcular tudo, cara. Não dá tempo. A prova é muito curta pra muita questão. Então agora que você fez isso, você vai ter que chutar. O gabarito é C. Ah, professor, no final das contas ia precisar calcular igual. Eu acertei essa questão sem calcular igual. Por quê? Por mais que eu tenha 75 funcionários ganhando 2 mil reais, os que ganham mais ganham muito mais. 7 mil. Imagina assim, ó, pra média ser 2.500, tu teria que ter 75 funcionários ganhando 2 mil reais e os outros 25 tinham que ganhar uns 4 mil reais. Talvez no máximo 5. Aí a média ia ficar em 2.500 ali, muito mais próxima dos 2 mil. Mas como os caras ganham 7 mil, tendo que chutar, eu vou no maior valor. Eu chutei 3.250 e acertei. Ah, mas aí o senhor chutou. O senhor não tá calculando, demonstrando os seus conhecimentos. Só um pouquinho. A prova do Enem não é uma prova que premia com uma vaga na universidade quem tem mais conhecimentos. A prova é uma prova que premia as pessoas que conseguem chegar à solução de uma situação, problema, mais rápido. Eu acho que é isso que tá faltando. Tá faltando na tua mente isso. Quem é que vai entrar na universidade? Quem decorou mais conteúdo? Não. Quem sabe resolver mais questão de matemática? Não. Quem vai entrar na universidade é quem consegue apontar mais soluções para os problemas que são disponíveis ali no caderno de questões,
mais rapidamente e de forma mais coerente. Essa é a pessoa que ganha uma vaga. E tu não tá tentando ser essa pessoa. Tu tá tentando ser a pessoa que decora mais questões. Tu tem dificuldade em matemática e tu reclama do tempo, porque se fosse uma questão que tivesse os valores quebrados, tu estaria que nem um idiota no rascunho calculando tudo. É por isso que não dá tempo. É por isso que não dá tempo. E se tu fizer isso esse domingo de novo, não vai dar tempo de novo. Eu tô tentando te alertar antes. Eu tô tentando gritar pra ver se tu percebe. Matemática é uma prova que envolve raciocínio lógico e você tem que eliminar opções. Não tem outra opção pra você. Matemática é a área com maior variação de TRI. Então você precisa focar nas fáceis. Tem que focar nas fáceis. As questões que forem muito difíceis na prova, talvez valham muito pouco ponto, talvez não valham um ponto pra ninguém. Talvez pra você, uma pessoa que acerta hoje 35 questões do Enem, ela vai ter pelo menos umas 5 questões, as 5 mais difíceis da prova, que pra ela não vai fazer muita diferença acertar. Não vai contribuir pra coerência dela. O problema é as outras. Só que você não é o cara que foca nas fáceis. Sabe o que eu acho que você tá fazendo? E daí você me diz se eu tô errado, tá? Eu vou dizer o que eu acho que você fez esse ano inteiro estudando, professor. Tu não vai jogar na minha cara, num aulão na semana de Enem, que eu estudei tudo errado, né? Não, eu vou jogar porque ainda dá tempo de eu te alertar pra tu não fazer isso na reta final. Eu acho que tu fez o seguinte. O ano inteiro tu foi fazendo simulado de matemática e tu não acertava muito. Tu acertava bem menos do que tu gostaria. Em vez de pegar as questões que tu acertou, reforçar elas, tentar fazer elas até mais rápido, ver alguma estratégia, tu ficou o ano inteiro só corrigindo as que tu errou. Se tu ficou o ano inteiro só corrigindo as que tu errou, provavelmente tu ficou só revisando questão difícil. Questão difícil, questão difícil, questão difícil, claro, porque se tu errou, elas são mais difíceis. Então, o ano inteiro, o cara ficar só apanhando questão difícil e corrigindo questão difícil, faz ele chegar no dia da prova com a impressão de que só vai ter questão difícil, porque foi só o que tu estudou. As fáceis tu fez correndo. Se eventualmente em algum aulão tu errou uma questão fácil, eu vou chutar, tu me disse se eu tô errado, tu só fez assim, ó. Bah, que idiota, ó. Não vi isso aqui. Daí tu marcou qual era certa e pulou pra próxima. Em nenhum momento tu parou pra investigar, só um pouquinho. Por que eu tô errando questões fáceis? Será que é cansaço? Será que eu não deveria descansar um pouco? Será que a minha ansiedade tá muito alta? Será que eu tô fazendo a prova sem estratégia? Em nenhum momento tu pensou nisso. Tu só ficou pensando que tu tinha que ver mais aula de matemática porque tu tava errando. E aí tu foi entrando numa bola de neve. E agora eu tô tentando fazer com que essa bola de neve que tá girando e vai estourar no Enem, pare. Eu tô tentando estancar isso com o pouco tempo que eu tenho. Será que o teu problema é realmente matemática ou te falta estratégia de prova? Porque essa questão aqui, ó, foi descartada pela TRI. Juros compostos. Sabe como é que eu, no dia do Enem, decidi que eu não ia nem tentar fazer essa questão? Quando eu vi assim, ó, utilize 5,29 como aproximação para raiz de 28. Daí eu olhei para os dados, né? 20%, 3, 30 e 60, e eu pensei assim, de onde é que eu vou tirar a raiz de 28? Como é que eu vou chegar na raiz de 28? Porque se ele tá me dizendo pra utilizar 5... Olha a filha da putagem. Utilize 5,29 como aproximação pra raiz de 28. Um número com 2 casas depois da vírgula é a aproximação. Então imagina o valor que esse troço vai dar. Eu vou tirar a raiz de 28 da onde, cara? Os valores que tem é 1.500. O novo valor por 13, 20%. Da onde é que sai o 28? Daí teve uns caras que calcularam para chegar na resposta 21,5. Sabe o que aconteceu com todo mundo que chegou na resposta 21,5? A questão valeu 0 pontos. Essa questão foi descartada pela TRI, porque o padrão de resposta dela foi tão incoerente que ela não contabilizou para nota. Significa que, no ano passado, todas as pessoas que acertaram, uma questão foi anulada, né? Então tinha 44. Todo mundo que acertou 43 errando só essa, teve a mesma nota que quem acertou as 44. E aí tem aluno que tá assistindo essa aula, eu fico imaginando, né, a importância que é ter essa aula pra todo mundo. Teve aluno aqui que tá assistindo essa aula agora, que não assistiu os meus aulões ano passado. Você não me descobriu até o ano passado. Eu tô tentando, tá? Eu tô aqui no YouTube fazendo vídeo, não tô usando thumbnail com gatilho tanto assim, não tô fazendo falcatrua pra chamar a atenção, mas é porque eu não quero me submeter a isso, né? Ninguém merece estudar tanto como eu estudei, fazer um mestrado e um doutorado pra fazer uma thumbnail com gatilho pra chamar atenção, sabe? Tudo tem limite. Mas eu tentei te alcançar.
Você que não me encontrou. E daí você ficou, sei lá, 30 minutos nessa questão. E esses 30 minutos foram completamente desperdiçados. Porque não contou nada pra nota, tu só jogou 30 minutos fora e provavelmente errou outras questões mais fáceis por causa dessa. Por causa do tempo que você ficou nessa. Percebe a importância que é a gente falar sobre isso e o quanto, se tu não tiver uma noção clara disso, a tua prova pode ir toda pro buraco? E o porquê que eu tô tentando aqui dizer que tu tem que ter vergonha se tu fizer isso? Se tu ficar 30 minutos numa questão que depois vai valer 0 pontos, você tem que sentir vergonha. Lauro, tu tá dizendo pra mim então que uma questão dessa eu não posso nem tentar fazer. Vamos estabelecer isso antes que dê merda, tá? Calma. Não é que tu não vai tentar fazer, é que horas tu vai tentar fazer. A prova começa 1h30, certo? Às 2 da tarde, pode ser que uma questão como essa aí que foi descartada apareça pra ti. Tu pode perder 30 minutos nela às 2 da tarde? Não pode. Porque tu tá, sei lá, na questão 7 da prova, tu ainda tem outras 83 questões pra fazer. Não pode. Agora, a prova termina às 6h30, 18h30, horário de Brasília. Às 6 da tarde, eu posso perder 30 minutos nessa questão? Olha, se às 6 da tarde tu já fez as outras 89, já passou pro gabarito as outras 89, falta só essa. É melhor tu ir embora às 6 horas, a hora que a mulher falar que já pode sair com o caderno de questões? Ou é melhor tu ficar meia hora tentando ela? Fica meia hora tentando ela. Tu não tem mais nada a perder. Ah, mas é que eu tô muito cansado, eu vou pra casa descansar. Ah, não, aí pelo amor de Deus, né? Descansa depois. Você tá na hora do Enem. Você tem que ficar o Enem até o fim. Sai embora antes. Tá maluco. Agora, 18 horas, faltam 30 minutos. Tu ainda tem 10 questões pra fazer. Uma delas é essa. Tu vai ficar preso nessa? 30 minutos pra fazer? Tá maluco, mano. Tu tem que ter a noção que se uma questão como essa apareceu na tua frente e tu travou, provavelmente ela esteja, se não for descartada, pelo menos entre as mais difíceis. Se ela vai estar pelo menos entre as mais difíceis, eu não posso perder o meu tempo com ela. É que como ninguém... Não, até tem quem te fale isso. Como poucas pessoas te falam isso, tu não fica com isso na cabeça. Tu fica só com os conteúdos que mais caem. Como fazer não sei o quê. Fórmula de juros compostos. Bababá. E na hora tu tá atucanado e tu não pensa nisso. É por isso que eu tô tentando aqui ser o cara que te alerta pra isso. Como é que tu perde todo esse tempo numa questão que valeu 0 pontos? Tu tem que ser ali o psi com vergonha. Não tem outra opção pra tu ser, cara. Tem que ficar com vergonha. Tu vai te torturar depois por causa das bobagens que tu errou. Esse é o último tópico do nosso aulão. Eu garanto pra você que tu vai te torturar. Olha o que vai acontecer. Vai ter uma questão de juros compostos. Na hora tu vai ficar olhando e vai dizer assim, caraca, não sei fazer isso aqui, puta merda, eu tinha que ter estudado mais. Beleza. Mas quando tu sair da prova e tu descobrir que tu errou essa de juros compostos, tu vai olhar e vai dizer assim, porra, mas essa questão não tinha como fazer. Tu vai ficar brabo com ela por no máximo 3 segundos. No máximo 3 segundos. Agora, quando tu sair da prova e tu descobrir que uma questão que tu tinha certeza da resposta, tu achou ela uma das mais fáceis da prova, não era aquela a resposta porque tinha uma pegadinha e tu descobrir qual era e tu caiu, tu vai ficar puto, velho. Esse aqui vai ser tu, ó. Esse aqui é tu quando tu descobriu. Gritando de raiva. Chorando. Esse aqui é tu. Tu vai ficar com todas as emoções. Tu vai ficar com raiva, vai ficar com nojinho, vai ficar com tristeza, vai ficar com medo. Tédio não. Tu vai ficar enlouquecido. Tudo. Porque essas questões tu não te perdoa depois. Quer ver como é que eu sei isso? Tem gente aqui nesse aulão agora, se prepare você que tá no aulão. Ah não, tu vai mostrar aquela questão, eu vou sair. Tem gente aqui nesse aulão que não se perdoa até hoje por essa aí, ó. A do mês seguinte. Essa questão é famosa. Se você não fez o Enem do ano passado, saiba que essa questão derrubou tanta gente que eu achei que ela ia ser considerada mais fácil do que ela foi. Não é, pelos microdados ela tá de média pra difícil, tá? Era bem simples, ó. O gerente de uma fábrica tá comparando a evolução das vendas de 2 produtos, 1 e o 2 ali no gráfico. O produto 1 tá evoluindo de 80 para 90 para 100 vendas e o produto 2 tá caindo, 190, 170, 150 vendas. E o gráfico explica isso. O gerente tá decidido a cessar a produção do produto 2 no mês seguinte,
tá destacado ali o mês seguinte, aquele em que as vendas do produto 1 superassem as do produto 2. O que acontece? Se tu fizer a sequência do gráfico, né, mantendo a variação, porque ele diz, suponha que a variação na quantidade de unidades vendidas, mês a mês, se mantenha no período representado pela tabela, tá? Fique a mesma. É isso. Se manteve. Então era só tu fazer o quê? No próximo mês ali, que é julho, o produto 1 ia vender quantas? 110. E o produto 2, se continuasse caindo de 20 em 20, ia vender quanto? 130. Era só manter a variação. Em agosto, o produto 1 ia para 120 e o produto 2 caía para 110. Então, agosto é o mês que um ultrapassa o outro. E a galera marcou agosto. Só que não era no mês de agosto, era no mês seguinte. Então, tinha que marcar setembro. Percebeu? Pá, professor. Até hoje eu não me perdoo por essa mesmo. Por isso que eu te disse que tu tem que sentir vergonha se tu errar as fáceis, porque são essas que tu não vai conseguir perdoar. Agora eu quero te falar um troço que eu acho que eu nunca falei. Sobre essa questão. Deixei pra falar no aulão. Tu acha que isso aí foi uma sacanagem do Enem? Tu acha que eles foram FDP? Foram sacanas, tipo assim, vamos ferrar a galera. Bota aí no chat. Você que tá ao vivo, quero ouvir a sua opinião. Se você tá vendo essa transmissão ao vivo, eu quero a sua opinião agora. Foram sacanas? Isso aí é uma pegadinha de interpretação? E se eu disser que essa questão faz total sentido na realidade? Que não é uma pegadinha deles. Já parou pra pensar nisso? Então vamos parar pra pensar. Vamos dizer que tu não vai passar no Enem esse ano e eu vou te contratar pra trabalhar comigo no Interpreta Enem. Eu e tu vamos trabalhar juntos. Você vai trabalhar na gestão dos meus produtos. Hoje eu sou um professor, Interpreta Enem, que tenho vários produtos para vender. E eu tenho 2 produtos que a gente está comparando as vendas dele. Vou chutar 2 aqui, tá? O número 1 é o Multiverso Linguagens e o número 2 é a Chave Mestra. Os dados não correspondem à realidade porque, graças a Deus, não tem nenhum caindo as vendas. Mas vamos supor que sim, tá? O Multiverso vendeu em abril 80, em maio 90, em junho 100. E a Chave Mestra vendeu 190, em maio 170 e em junho 150. E eu vou dizer pra você que tá trabalhando comigo assim, ó. A hora que nós vê que um ultrapassou o outro, nós vamos parar as vendas do que tá caindo. Não vale a pena, vamos descontinuar ele e aí vamos focar só no Multiverso. Vamos tirar a Chave Mestra fora. Deus o livre, tirar a Chave Mestra fora, a galera morre. Chave Mestra é o que nós estamos fazendo aqui, pra quem não sabe, tá? Daí eu vou olhar pra ti e vou dizer assim, ó. Tu avalia as vendas do mês, quando a gente vê que ultrapassou, sem essa de mês seguinte, quando a gente vê que ultrapassou, a gente cancela. Tá. Em que dia do mês de junho tu vai avaliar quantas vendas foram feitas em junho? Ah, professor, no último dia do mês. Não, no primeiro dia do mês seguinte. Tu não tem como avaliar no dia 30 de junho quantas vendas foram feitas dia 30 de junho, porque pode entrar uma venda às 23h59. Tem uns doidos que compram de madrugada. Então tu só pode avaliar todas as vendas de junho em julho. Tu só pode avaliar quantas vendas foram feitas durante o mês de julho em agosto. E tu só pode avaliar quantas vendas foram feitas em agosto quando já for setembro. Então, esses caras dessa empresa que avaliaram que no mês de agosto as vendas do produto 2 foram ultrapassadas pelo produto 1, em que dia do mês de agosto eles verificaram isso? No dia 1º de setembro. Então eles não têm como interromper a produção de um produto ainda no mês de agosto, porque eles só puderam verificar isso no fim de agosto, no início de setembro. Entendeu por que a resposta é setembro? Porque isso é uma situação do mundo real. A prova do Enem não traz questões, ela traz situações, problema que precisam de uma solução. O que o Enem quer é o seguinte: se um dia você estiver trabalhando numa empresa que está avaliando a gestão de produtos, como que você faz para decidir quando parar? Você não pode parar em agosto, só pode parar em setembro. É lógica. Nossa, professor. Mas eu jamais ia parar para pensar nisso na questão. Porque tu não estuda o ano inteiro focado nisso. Reconheça. Você chegou aqui nesse aulão e a única coisa que você estudou de matemática o ano inteiro foi matemática. Então agora eu tô tentando te mostrar o outro lado pra ver se eu te salvo. É isso que nós estamos tentando fazer. Eu vou fazer o quê? Se você viu que tava com problema em matemática, viu que precisa melhorar a interpretação de matemática, solução que você encontrou, fazer aula de matemática. Porra, eu tava aqui, não posso fazer nada.
Aí o professor vai jogar na minha cara minhas escolhas. Eu vou te jogar na cara para que essa semana você faça o melhor que você pode com as condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu estou te alertando alguns dias antes do Enem que isso vai fazer toda a diferença. Se você ler as questões com atenção e eliminar, logicamente, opções que não tem como. Porque depois, quando acabar a prova, você não vai estar lamentando aquelas questões ultra difíceis que o professor demora 10, 15 minutos para resolver. Você vai estar lamentando as que ele vai abrir a live dizendo assim, ó. Bom, essa aqui, né, galera? A única coisa que alguém pode ter pegado é o no mês seguinte. Era só estar atento a isso. Tu vai estar do outro lado da tela e vai fazer assim, ó. Puta merda. Me ferrei porque não cuidei o mês seguinte. Esse ano no Enem vai ter outros mês seguintes, tá? Teve aquela questão no início do aulão que a gente fez hoje da mediana, que era só dos lucros. Teve essa do no mês seguinte. No ano passado teve aquela que alguém já deve ter comentado no chat enquanto eu tava fazendo essa, do pão pro casal. Tenho certeza que alguém comentou do pão pro casal. Que tu calculava todos os carboidratos do pão conforme a caminhada e tinha que multiplicar por 2 no final porque era pro casal e não pra uma pessoa só. Teve a da escada, que tinha que cuidar o outro lado da escada que não aparecia na imagem, que ninguém cuidou. Essas questões são o que estão tirando a tua vaga na universidade. Vai parecer prepotente o que eu vou falar agora, mas eu vou falar. Azar. Professores se acharem que tu é arrogante e tal, que vai mudar o que você pensa sobre mim? Nada. Eu vou falar igual. Talvez o que estava faltando para tua aprovação era esse aulão. E não os milhares de aulões de matemática que tem pro YouTube, que eu garanto, pelo que a galera tá procurando, que vão estar com mais visualizações que o meu. E isso pra você pode ser uma coisa boa. Talvez o número de visualizações que tem nesse aulão pode ser que menos pessoas conseguiram o diferencial que você vai ter. Isso aqui é o ouro que vai fazer a diferença pras pessoas. E da mesma forma que eu te entreguei esse ouro hoje, amanhã nós vamos continuar e eu vou te entregar o ouro em ciência da natureza. Talvez tu esteja meio incrédulo. Tu tá pensando assim, não, matemática até vai, né? Tem essas interpretações aí mesmo. Mas natureza? Natureza não tem o que esse cara me ajudar. Natureza é conteúdo. Eu realmente sou obrigado a dizer que natureza sempre é o meu pior desempenho no Enem. O maior número de acertos que eu já consegui até hoje foi 30. Mas eu nunca acertei menos do que 22. Então também tem esse ponto, né? Da mesma forma que natureza é a mais conteudista, eu não posso falar que tem só conteúdo. Também tem muita estratégia pra gente ver. Combinado? Te vejo amanhã na aula de natureza.